Olá, queridos, um bom dia. Esse é o nosso mais novo programa da Congregação Presbiteriana Resgatando Vidas, o nosso Bom Dia com a Palavra Viva. Hoje, nessa manhã, eu quero compartilhar com você a palavra que se encontra em João, Evangelho segundo João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, quando o autor João nos leva a uma compreensão. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, João, nesses 3 versículos, nos mostra algumas coisas muito interessantes. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Esse Verbo é Jesus. Jesus estava com Deus, é o Logos de Deus. Jesus estava ali com o Senhor. Ele é o próprio Senhor, João afirma no seu primeiro versículo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada se faria. Amados, que privilégio nós podermos estar aqui nessa manhã, porque aprovou o Senhor, alegrou o Senhor de nos dar essa oportunidade de nos criar, de nos dar a vida, porque Jesus lá com Deus fez todas as coisas. Jesus em Deus, o próprio Deus, fez todas as coisas, criou todas as coisas para que chegasse até nós hoje, para que a sua palavra chegasse até nós hoje. Por causa do pecado, nos tornamos inimigos de Deus, separados de Deus, estávamos totalmente longe de Deus. Mas em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé e do mundo todo, porque sem Ele nada existiria, nós hoje estamos aqui. E não somos mais criaturas, mas agora somos filhos, família de Deus, pela graça que o Senhor nos concede. Como podemos ver, aqui no mesmo capítulo, no verso de número 12, quando diz: mas a todos quanto receberam esse verbo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que presente, amados, que privilégio o Senhor nos concede. E o próprio Senhor Jesus, ele confirma essa narrativa do apóstolo João, quando lá no capítulo 8, no verso 56, Jesus conversando com os judeus, ele diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e o alegrou-se. Abraão ficou alegre quando viu o dia que se cumpriria a plenitude dos tempos, onde o Senhor Jesus iria estar, o Deus encarnado, estaria no meio de nós. O Emanuel, o Deus conosco, se faz presente. Nesse exato momento, Abraão se alegra, mas os judeus, com o seu coração endurecido, petrificado, não puderam crer, não conseguiram acreditar. Pelo contrário, se chatearam, zombaram do Senhor Jesus, zombaram de Deus. Eles disseram, pois os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Amado, será que não é muitas vezes o que as pessoas estão falando, procurando zombar da fé, zombar do Senhor Jesus, querendo viver para si mesmo, renegando, lutando contra a vontade de Deus para viver para si mesmo, por seus próprios interesses, não querendo se dobrar diante do autor da vida? Assim, esses judeus, eles se fecham o coração e zombam de Jesus. E Jesus diz, no verso 58, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Foi dessa maneira que Deus se apresentou para Moisés, quando o envia para libertar o povo do Egito. E ali, Moisés pergunta, no seu coração amedrontado, diante da circunstância que passava: Senhor, quem eu direi que me enviou? Quem eu direi? E o Senhor diz: o eu sou te enviou. Amados, nós temos essa missão hoje do eu sou. O Senhor Jesus nos enviou para pregar o evangelho da salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, por meio do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o nosso purificador,
o nosso Redentor, aquele que se colocou no nosso lugar, o nosso substituto. Ele já estava com Deus nesse plano da nossa salvação, de nos resgatar. Em Hebreus, no capítulo 1, também confirma essa narrativa de João. E também nos confirma o Senhor Jesus, o nosso ato de purificação. Olha o que diz o autor de Hebreus para nós. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo o que? A purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amado, o Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado que vem se colocar no nosso lugar, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Senhor Jesus veio e pagou o nosso pecado, o preço do nosso pecado. Ele sofreu naquela cruz, sofreu aquela coroa de espinhos, aquelas chicotadas, toda aquela humilhação por amor, porque quem merecia todo aquele sofrimento era eu e você. Mas ele se coloca no nosso lugar para nos dar a salvação. E muito mais, amados. Porque nós merecíamos o sofrimento eterno. Estávamos à mercê, mas ele se coloca no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora nós temos essa missão, de uma vez que nós somos salvos para salvar, anunciando o reino, o evangelho da salvação. O que João nos chama a compartilhar é que o nosso Senhor Jesus, ele já estava no plano da salvação. Ele faz parte da história de Deus para salvar a sua nação, o seu povo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, que nessa manhã o Espírito Santo possa estar visitando você, abençoando você, trazendo conhecimento dessa verdade, que através da pessoa de Jesus você pode ser salvo. Você recebe o dom da vida eterna em Cristo Jesus.